Deixa eu ver se já começou aqui. Acho que a gente já está ao vivo, hein, pessoal? Já está ao vivo já. 10 minutos, 10 segundos, 13 segundos. Muito boa noite, amigas e amigos. A você que está aí ao vivo aí com a gente. Boa noite, mestre, meu parceiro, meu camarada de TH Centro de Estudos, Mário Rufino. Essa fera aqui, ó, Thiago Simões. Hello, people! Estamos de volta aí para... Aí, Thiago, a gente está de volta para fazer o quê? Fazer com que seja o quê? Fácil, extremamente fácil para você que tá aí estudando com a gente. Fácil, extremamente fácil para você que vai estudar com a gente. Aê, galera, estamos de volta para fazer ficar fácil, extremamente fácil. Estamos de volta com força total. Eu tô com a cabeça baixada aqui, que eu tô pegando o link, vou mandar o link para a galera aí. A galera tá pedindo o link da aula. Galera do WhatsApp aqui, deixa eu mandar aqui. É pelo Face, professor? Pelo Face, pela página. Estamos direto aqui pelo Face, estamos de volta. A galera tá pedindo aí. De volta. Estavam de pedindo volta com aí. Força total. Força total aí. A galera que vai fazer aí o concurso de Teresópolis. A gente vai falar hoje sobre a banca Instituto OCP, né, Mário? E para prestar atenção, porque tem uma diferença. Tem a OCP, que é uma banca, e Instituto AOCP. Outra banca. Não são a mesma banca, não, tá, gente? É isso aí. São bancas diferentes, apesar de trabalharem em matérias semelhantes, mas são bancas diferentes, tá? Essas bancas aí, só para ajudar a confundir mais a gente, colocaram um nome aí parecido, e eu recebo muitas mensagens. Ô, Thiago, a OCP. Não é a OCP, não, é o Instituto OCP. E aí, Mário, importante a gente falar, até mesmo antes de começar a correção, que a banca escolhida para os concursos, né, da Polícia Civil do Rio, que será mais de um concurso, também é Instituto OCP, tá? O pessoal fica aí atento e trabalhando aí em cima da banca, né? A gente sempre fala que é importante ter a teoria embasada, tranquila, mas trabalhar em cima da banca, né, Mário? Procurar trabalhar em cima da banca, analisar e observar as questões que mais se repetem, porque Exatamente. assim aparece que eles pegam a mesma questões e colocam na prova. Então, assim, é importante que você olhe questão que mais se repete dessas bancas, para que você possa, não vou dizer decorar, memorizar, mas que na hora da prova você possa lembrar dessas questões. Elas podem aparecer, por exemplo, de uma forma, em um momento ele pede como se fosse verdadeiro ou falso, outro momento ele coloca a questão no exceto, outra questão ele marca a alternativa correta, mas se você observar, ela aparece, as mesmas questões aparecem de maneiras diferenciadas, mas o conteúdo é o mesmo, o objetivo é o mesmo, o teor é o mesmo. E aí é importante que você analise, que você olhe, que você preste atenção, porque a importante para a gente é ver seu nome no Diário Oficial, né? A gente quer ver seu nome lá no Diário Oficial. E tem que a gente quer ver, inclusive, né, Thiago? Essa fera aqui da língua portuguesa, tivemos muita felicidade aí de os alunos aprovados em Volta Redonda, né, Thiago? Volta Redonda. Mandaram mensagem para a gente, agradecendo. E a gente fica muito feliz, porque a gente vê as pessoas mudarem de vida, assim, né? Dá para fazer um planejamento aí a médio e longo prazo, né? Dá para trocar o carro, comprar uma casinha, se casar, né? O pessoal quer casar aí, né? E
concurso ele tem essa coisa assim, que eu acho sensacional, que é dar oportunidade a quem tem pouca ou quem não teve nenhuma oportunidade de ter uma vida melhor, né? E dar uma tranquilidade para a nossa família. Ô Mário, deixa eu dar umas dicas aqui para o pessoal. O pessoal que vai fazer o concurso de Teresópolis, a banca escolhida foi o Instituto OACP, como a gente já falou, e se você quiser se basear na parte de língua portuguesa, né, a parte do Mário aí de legislação e de conhecimentos pedagógicos, eu vou deixar para quem sabe, que é o Mário, vai comentar aí. Mas o último concurso, grande concurso dessa banca, foi a prova da Polícia Civil do Espírito Santo. E aí o pessoal que vai fazer a prova da Polícia Civil do Rio aí também, podem se basear pelo conteúdo programático dessa prova, né? Porque a parte de língua portuguesa, de nível médio, nível superior, ela se mantém porque a banca ela trabalha com um padrão. E aí, nosso trabalho aqui hoje, e o seu trabalho aí em casa, e será o nosso trabalho aqui no TH em breve, se Deus quiser, a gente vai voltar aí com presencial, é mapear para que você não tenha grandes surpresas quando sentar lá para fazer a prova. Não é isso, Mário? Isso. Assim, pelo mapeamento que eu fiz, eu estou elaborando uma apostila com 100 questões do Instituto AOACP, apostila com 100 questões que eu estou elaborando aqui agora, embora eu andei nesse momento agora um pouco ocupado, andei um pouquinho só ocupado, porque agora eu tô numa missão aí com uma colega do mestrado que nós estamos trabalhando lá na educação especial, e aí a gente está trabalhando numa elaboração de projetos e elaboração de artigos com relação à educação especial, inclusive até nós estamos já avaliando o decreto 10.502 de 2020, tá? É importante que você tenha conhecimento desse decreto, do que ele fala, por que as pessoas, por que os grandes teóricos, pensadores, o que a educação pensa a respeito desse decreto. Vai mexer com a educação especial e a educação inclusiva. Embora algumas bancas provavelmente nem cobrem, mas para você que vai fazer prova para educação especial ou atendimento educacional especializado, porque tem concurso que é separado, educação infantil, ensino fundamental, os anos iniciais, educação especial, então é importante que você dê uma olhada na legislação. E pelo que eu observei do Instituto OACP, embora você fazendo prova para educação, para anos iniciais ou para educação básica, eles pedem muita coisa sobre educação especial. Eu vi muitas questões que eles perguntando sobre o AEE, sobre tecnologia assistiva, pedindo um pouco. Eu peguei algumas provas de 2020, pedindo alguma coisa sobre o estatuto da pessoa com deficiência. Então é importante dar uma olhada. E também, sem dúvida nenhuma, Piaget, Vygotsky, que sempre cai em prova, tendências pedagógicas, principalmente Paulo Freire, cai muito nessas provas, e a legislação, que é a LDB, a Constituição Federal e o ECA. São questões muito presentes nessas provas e é importante que você dê uma olhada. Daqui a pouco vai estar pronta 100 questões do Instituto AOCP para o magistério. Está saindo do forno. Pô, muito bom, cara. Muito bom, material aí de qualidade. Nós tive a oportunidade de estudar aqui para o concurso de queimados, o material que você produziu e só testemunha viva de que deu certo, né? Não só em queimados, como nos concursos lá do Rio, da Prefeitura do Rio, Volta Redonda, vai me lembrando aí, Rio das Ostras. O primeiro, a primeira... Porto Real. O primeiro trabalho que você me chamou foi para RBO, Porto Real. Eu cheguei aí, eu acho que um dia antes, a prova era no domingo, eu dei uma aula no sábado, né, você se lembra? O TH tem esse diferencial. Qual é o grande diferencial do TH? Ele não se preocupa só com as provas, se preocupa com a banca, se preocupa com o edital. O trabalho é baseado no edital daquele concurso. Então, todo o material produzido é sempre material novo e é sempre material
daquela banca, daquele instituto, o TH tem esse diferencial. Também estudei com o Tiago. Tiago é uma fera da língua portuguesa. Texto injuntivo. Nunca mais eu vou esquecer do texto injuntivo que caiu na prova de queimado. Eu nem sabia, de olho fechado, eu estava lá, texto injuntivo. Falei, vou marcar. O Tiago falou, é isso aí mesmo. Marquei texto injuntivo. Essa fera da língua portuguesa. Você já me deu um gancho aí. Já passou uma deixa aí. O Instituto OCP já cobrou questões sobre texto injuntivo também, tá? É um trabalho que já tem desde o início do ano, com alguns alunos de correção de provas do Instituto OCP, pessoal que vai fazer a prova da Polícia Civil, e a gente encontrou aí uma prova que eles trabalharam aí em texto injuntivo também. Então, vamos ficar esperto. Vamos lá, Mário, vamos começar a corrigir as questões. Para quem não conhece a dinâmica dos aulões, são 5 questões de cada disciplina, intercaladas, né? Eu corrijo as ímpares, o Mário corrige as pares. A gente não dá só a resposta, a gente dá alguns comentários. Esses comentários são importantes, porque podem fazer diferença aí na sua aprovação. Vamos lá? A primeira questão diz o seguinte: a oração em destaque, isso aí é muito importante da gente comentar. Quando falar da oração em destaque, é para focar na oração que está destacada. Tem outras orações, tá? Mas ele está falando especificamente da oração que está em destaque aí, ok? Então, ele diz, a oração em destaque não importa qual seja a resposta, o importante é dar ou inventar uma resposta, ainda que seja mentira. O foco tem que estar aí, que está destacado. Estabelece com as demais uma relação de... Então, eu tenho que partir dessa que está destacada para as outras. Que tipo de relação é essa? Importante dizer o seguinte, se você ainda não assistiu às minhas aulas, eu enrouqueço, de ficar rouco mesmo, de falar sobre a importância de estudar as conjunções, sejam as coordenadas, sejam as subordinadas. Eu coloquei essa primeira questão aí que aborda uma conjunção, que é o ainda que, né? A gente pode chamar aí de locução conjuntiva, eu tenho mais de uma palavra, mas eu tenho uma conjunção que dá uma ideia de um determinado sentido. Aí a gente vai olhar o sentido aqui nas opções, que é adição, oposição, concessão, conclusão e condição. Então, o trabalho de se estudar conjunções passa por aquele trabalho de memória visual, que é memorizar mesmo as principais conjunções. E aí eu já vou deixar aí para você anotar. Além do ainda que, o embora, que é muito cobrado, o mesmo que e o conquanto. Junto com ainda que são as conjunções subordinadas concessivas mais cobradas no concurso. Então, a questão número 1, a resposta, letra C. E o que seria a concessão? Concessão é quando a ação de uma oração não impede a ação da outra oração. Eu gosto de trabalhar sempre esse exemplo, né? Embora estivesse chovendo, vírgula, fomos à praia. Estava chovendo? Estava. Me impediu de ir à praia? Não. Então, a ideia da concessão é essa. A ação de uma oração não impede a ação da outra. Como aqui ele está trabalhando só o que está sublinhado, e o ainda que, o embora, o mesmo que, e o conquanto, trabalha essa ideia de concessão, que é quando a ação de uma oração não impede a ação da outra. Gabarito é a letra C, de churrasco da vitória. Churrasco que vocês vão convidar a gente para ir, né? Cada uma. Ô, Thiago, esse pessoal aí, ó, muito mão de vaca. Estão convidando a gente para o churrasco, não. Eles estão dizendo que é pandemia, mas convida aí a gente para o churrasco aí, galera. Vamos falar uns nomes aqui. Alô, Isabel. A gente tem que falar um nome. Alô, Vanessa. Alô, Vanessa. Alô, Vanessa. Alô, Kelly. Alô, Kelly. Alô, Wagson, lá em Rio das Ostras. Wagson. Pode convidar a gente para ir em Rio das Ostras, que a gente vai visitar você, meu amigo. Pode ser em janeiro, não tem problema não. 2 dias de festa já tá de bom tamanho. Beleza, já, né? Tá ótimo. Segue com você, mestre. Agora, né? Vamos lá. Chegou a minha vez. Ao pensarmos
a educação sob a ótica dos pensadores que discute a pedagogia do diálogo, tá? É correto afirmar que esta pressupõe a educação como prática da liberdade, a educação com ideais conservadores, a educação somente na perspectiva de ensino-aprendizagem, a educação como responsabilidade da família ou a educação como prática ideológica. Gente, a alternativa B não dá para marcar, né? Com ideais conservadores, numa pedagogia do diálogo, o conservadorismo ele não entra muito bem. Porque o que é ser conservador? Conservador é você manter no mesmo lugar aquilo que está posto. Isso é ser conservador. Você não quer mudança, você não quer mudar. Você acha que aquilo que está posto é importante. Então, na pedagogia do diálogo, nós temos uma pedagogia em que pensa não só no papel do professor, mas o papel ativo do aluno também, nesse processo de ensino-aprendizagem. Né? E aí, quem é o grande pensador da pedagogia do diálogo, como a gente sabe, né? O grande mestre Paulo Freire. Porque ninguém educa ninguém, os homens se educam em conjunto. Né? Ele vai falar que a leitura de mundo precede a leitura da escrita. Então é importante você ler o mundo, saber o mundo daquela pessoa a partir dos temas geradores, e aí você tem um diálogo permanente com esses alunos. Tem um livro dele, que é um livro muito interessante, que é a Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários para a Prática Educativa. Ele chama, nesse livro, a atenção do professor. Porque quer saberes necessários à prática educativa é levar o professor a pensar, a ter uma reflexão dialógica, dialogar. Quais são os saberes necessários que a gente pode colocar como importante para ensinar as pessoas a ensinar alguém? Muito bem, já deram a resposta certa, a alternativa A. Muito bem, galera. Depois de uma explicação dessa também, né, Tiago? Hoje não está o violão pequenininho, não. Hoje está o violão grande, né? Ficou o quê? Fácil, extremamente fácil. Para você que está estudando com a gente. Fácil, extremamente fácil. Para você que está estudando com a gente. Isso aí, galera. Ficou fácil. Concessiva é quando uma ação não interfere na outra ação. É isso aí. Viu como é que ficou? O Mário Anderson Maxilena estava dizendo que o churrasco vai ser na tua casa. Pô, pode ser, só trazer a carne. Pô, a carne tá cara, hein, cara? Nossa. Espaço tem. Não, mas vamos fazer um churrasco vegetariano, vamos botar abobrinha, vamos botar... Não. O importante é a gente estar junto, comemorando a vitória. É isso aí, gente. Aqui você se diverte, aprende, né? Que a gente dá uma quebrada aí, que a gente sabe que estudar para concurso não é fácil, né? Mas também não é impossível. A gente tem várias histórias aí, tem a própria história de vida aí do Mário, nossa história de vida também, né? É possível. E é estudar até passar, né? Não é estudar para passar, estudar até passar. Vamos lá, pessoal. Questão número 3. Assinale a alternativa que analisa corretamente a função sintática de Diná no trecho. Fala a verdade, Diná. Fala a verdade, Diná. Já comeste morcego? Ih, pegou corona. Pegou. Tem um roqueiro aí que já comeu morcego, né? Esqueci o nome dele. Ozzy Osbourne. Lembrei. Ozzy Osbourne. Mas vamos lá. Pessoal, qual é a ideia que está sendo passada aqui nesse período? A ideia que está sendo passada é que estão chamando a Diná, né? A Diná, ela não está praticando a ação, ela não está sofrendo a ação, ela está sendo chamada. E a gente chama isso de chamamento, né? Se há um chamamento, como está acontecendo aqui, se eu posso colocar o nome Diná no final, no meio ou no início do período, que a gente chama de deslocabilidade. E se
é com quem eu falo e não de quem eu falo, a gente está diante de um vocativo. Então, o que é um vocativo? Vocativo é um chamamento. Eu posso deslocar o vocativo no período e é com quem eu falo. Eu não estou falando com a Diná. Então, com essas 3 características aí, letra B, muito bem mostrada pelo professor Mário. Vamos descartar as outras? Letra A, sujeito, que pratica a ação de falar. Não. O sujeito não está praticando a ação de falar, né? Fala a verdade, ela está falando com ela. Sujeito que pratica a ação de comer. Também não. Palavra que complementa o sentido de falar. Também não. E palavra que complementa o sentido de verdade, né? Fala a verdade, não precisa ser complementado, né? Então, pessoal, para não confundir, as bancas gostam muito de confundir o vocativo com o aposto, tá? Então, ó, o vocativo é um chamamento. O vocativo, eu posso trabalhar a deslocabilidade. E o vocativo é com quem eu falo, e não de quem eu falo. Ok? Letra B. Quero chamar a atenção para algumas questões dessa banca. Eles dão gabarito errado, tá? Eu já peguei algumas questões em que eu analisei e o gabarito que eles deram como resposta estava errado. Era impossível de ser aquela resposta. Então, o que vai acontecer? Uma dica para todo candidato que vai fazer prova de concurso. Você fez a questão. Embora ela estando errada, mas é o gabarito que você marcou, você não vai falar nada. Você não vai entrar com recurso, você não vai levantar a lebre, você vai ficar quietinho. Quietinho. Se alguém falar para você, mas você não acha que está errado? Aí você faz aquela cara assim. Vai ser a banca que manda. É a banca que manda. A banca falou. Se a banca falou. Você só faz aquela cara assim. Né? Quietinho. Agora você errou e você tem certeza que a questão está errada, recurso. Você tem que entrar com recurso. Essa é a dicasinha que a gente dá. Porque, às vezes, quando o aluno me procura para entrar com recurso, eu pergunto a ele, você acertou? Ele falou, eu acertei, professor. Eu falei, então vai entrar com recurso para quê? Eu não preciso entrar com recurso, fica quieto, fica na toa. Deixa para lá, porque o que vai acontecer? Por exemplo, não, porque o que vai acontecer? Aquele ponto lá que... Vai ser para todo mundo, né? Vai ser para todo mundo. Você não ganhou nada. Quem estava atrás de você empatou. Aí, tem algumas provas que você tem que acertar umas porcentagens. Às vezes o cara estava fora do jogo, tu entrou com recurso, tu trouxe o cara para o jogo de volta. E aí tu trouxe o cara novamente para o jogo. Aí, às vezes, ele é mais velho, acertou em outras questões, e aí você só vai caindo. Essa é a alternativa que a gente tem que ver, tá? É só uma dicasinha. Mas é claro que a gente, quando sair o gabarito da prova, a gente vai dar uma olhada e a gente vai ver se cabe recurso ou se não cabe recurso. Porque tem questões que não cabem recurso. Afinal, você pode entrar com recurso em qualquer questão, tá, gente? Qualquer questão você pode entrar com recurso. Teve uma questão que o Thiago me perguntou para a gente entrar com recurso, não foi, Thiago? Eu não lembro qual banca foi. O Thiago, não, vamos entrar com recurso. Eu falei, vamos embora, vamos elaborar esse recurso aí e vamos ganhar esse ponto aí que o nosso aluno perdeu. Vamos correr atrás para ganhar esse ponto aí. Acabamos ganhando. Mas vamos lá, questão número 4. O atendimento educacional especializado é ofertado em sala de recursos multifuncionais ou em centros de atendimento educacional especializados da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Considera-se público-alvo do atendimento educacional especializado os alunos que deficientes físicos, mental, intelectual e sensorial, com transtorno global de desenvolvimento e dificuldades pedagógicas, com altas habilidades ou superdotação e transtornos desintegrativos, deficiente com transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, e que apresente dificuldade para aprender de qualquer natureza. Gente, quem tem dificuldade de aprender não é considerado deficiente, tá? Ele tem algum problema lá e tem que se descobrir o motivo pelo qual ele não aprende.
A alternativa correta para essa questão é a alternativa... Ninguém respondeu ainda, né? Isso. Alternativa D. Alternativa D. Professor, por que é a alternativa D? É a alternativa D porque essa questão está no artigo 4º, inciso 3º da LDB, quando ele vai falar lá sobre o atendimento, ele vai falar da matrícula, do atendimento, vai falar de uma série de coisas. O artigo 3º fala dos princípios, tá? O artigo 2º fala das finalidades. E o artigo 1º vai ditar a regra da educação. Outra coisa, leiam o artigo 4º-A. O artigo 4º-A vai falar do atendimento ao aluno que está, por algum motivo, fora da escola por estar doente, ou internado em um hospital, ou em casa. Mas que o sistema de ensino tem que providenciar o atendimento desse aluno, tá? Ele não pode ficar para lá, não. O sistema de ensino tem que providenciar. Então, lá no artigo 4º, no inciso 3º, vai te dar a regra geral de que é, né? Deficiente, transtorno global de desenvolvimento, superdotação, autohabilidade. E você vai encontrar também no artigo 58, o artigo 58, o artigo 59 e o artigo 60 vai falar sobre o atendimento educacional especializado. O atendimento o artigo 58 vai falar de uma modalidade de ensino que nós vamos conhecer como educação especial. Ok? Quem sabe faz ao vivo, bicho. Ô, louco, meu! Não, porque a gente... Vamos lá. Porque a gente tem que cantar aquela música assim com a gente, né? O estudo é leve com a gente, cai pra dentro. Te preparando para encarar o edital. Vou ver. Você no diário oficial. Vou ver. Você no diário oficial. Ó, já viu um monte no diário oficial, hein? Sabemos! Ó, no diário oficial e no bannerzinho de internet com um logozinho do TH embaixo. Galeria da Fama! Galeria da Fama! Tá lá. Vou fazer uma retrospectiva. Agora no final do ano. Botar todo mundo. Galeria da Fama neles, hein, Thiago? É isso aí. Vamos lá, gente. Questão número 5. Assinale a alternativa e com acento grave indicativo da crase. Seja mantida ou substituir a palavra destaque no trecho. O pessoal corre de crase, corre de acento grave. É só título de informação, né? O nome do acento é acento grave. O nome do fenômeno é crase. Mas aqui a gente não vai ficar corrigindo. Tem que falar acento grave e não crase. Não. Quando a gente falar em crase, a gente está incluindo aí o fenômeno e o acento. Ok? Apesar de isso ser o que acontece, geralmente acontece a quem? Acontece às pessoas. Ele pergunta o seguinte: eu vou substituir a palavra, que a gente chama de palavra regida, por uma dessas opções aí, o acento mesmo. As opções são: letra A, indivíduos; letra B, seres; letra C, indivíduo; letra D, criaturas; e letra E, sujeitos. Questão muito tranquila, né? Porque quando eu digo acontece a, e essa palavra regente, essa palavra regida, é uma palavra masculina, eu até brinco aqui durante as aulas, que latiu, aos, quando passar para o feminino, vai ser as com acento grave. Por exemplo, vou à escola. Como saber se vou à escola tem acento grave ou não? Troca escola por colégio. Vou ao, latiu. Latiu. Se latiu no masculino, no feminino você põe acento grave. E a única palavra aí que não vai latir é a letra D, criaturas. Por isso é o nosso gabarito. Então, acontece geralmente aos indivíduos, acontece geralmente aos seres, acontece
ao indivíduo, e na letra D acontece, geralmente, às com acento grave, criaturas. E a letra E, aos sujeitos. Então, temos palavras aí masculinas. Quando for no masculino, vai dar aquela latidinha. No feminino, você põe o acento grave aí. É o caso de criatura da letra D. Ok, pessoal? Então, o gabarito dá 5. Letra D é estudar até passar, e não estudar para passar. Separa aí conteúdo programático do Instituto OCP, pega o conteúdo programático lá da prova da Polícia Civil do Espírito Santo, pessoal aí da poliçada que está estudando, pode se basear inclusive nas outras matérias de direito. Isso quem está dizendo são os outros professores que ajudam a gente aqui da parte de direito. E da língua portuguesa, você pode tanto trabalhar o conteúdo programático de Teresópolis, quanto o conteúdo programático das provas aí da Polícia Civil do Espírito Santo. Beleza? Vamos lá, Mário. Vamos lá. Contigo. No que diz respeito à educação escolarizada, vamos informar se é verdadeiro ou se é falso o que está se afirmando nas alternativas aí abaixo, né? O docente se configura como coautor que fomenta a criatividade no processo de aprendizagem dos estudantes. Os ambientes de aprendizagem precisam ser dimensionados e o papel de cada um na escola ser de mediador. A aprendizagem não é considerada como processo natural, mas histórico e social. E mediar significa intervir e promover mudanças por meio do diálogo e de problematizações. Muito bem. A galera já está respondendo aí. A Gisele, ela já respondeu a letra E. E aí, galera? Quem dá mais aí nessa questão aí, né? Ficaram em dúvida? O pessoal está afiado, hein? O pessoal está afiado? O pessoal está estudando, hein? Vamos lá. O docente, realmente, ele é um coautor e ele fomenta, né? Ele que faz. Não podemos esquecer da ideia de Vygotsky, né? Que a mediação na aprendizagem. Muito bem, a primeira é verdadeira. Sendo a primeira verdadeira, eu posso riscar a letra A e posso riscar a letra C, porque eu sei que a primeira é verdadeira. Os ambientes de aprendizagem precisam ser dimensionados e o papel de cada um na escola de ser mediador, isso. A aprendizagem precisa ter uma dimensão, você tem que dimensionar esses papéis aí. Muito bem. A segunda também é verdadeira. Se a segunda é verdadeira, eu risquei a letra C, já posso riscar a letra B e já risquei a letra A. E já risquei a letra D também. Então, me sobrou como alternativa a letra E. A única alternativa possível de ser marcada é a letra E. Eu não teria nenhuma outra alternativa a marcar a não ser a letra E, porque eu já risquei todas as outras. Agora, existe uma questão aqui. A aprendizagem não é considerada como um processo natural, mais histórico e social. Não, ela é um processo natural, histórico e social. Porque a aprendizagem, ela é um processo da natureza humana. Só os seres humanos são capazes de aprender. Os animais, eles são adestrados. Eles imitam ou eles repetem movimentos. Eles não conseguem aprender. E na relação, quando a gente fala dos primatas, a atividade criadora, ela compete ao homem porque a nós foi dada a possibilidade de ter polegar. A habilidade criadora está no nosso polegar. Os outros primatas não têm polegar. Você pode olhar que o macaco, o pé e a mão é muito parecido. Nós não, nós temos o polegar. E se nós perdermos o polegar, dificilmente a gente consegue elaborar com destreza atividade que a gente faz hoje muito comum. Por exemplo, experimente escrever sem usar o polegar. Difícil. Dirigir um carro, entende? Experimente cozinhar sem usar o polegar. Então, o polegar, assim, os estudos antropológicos têm demonstrado
que é o polegar que dá a atividade criadora, a destreza criadora, né? Essa habilidade criadora. Porque, assim, o ato de criar, ele é um ato do pensamento, né? Nós somos criadores, criamos, porque nós conseguimos pensar, raciocinar sobre qualquer coisa. Então, sobre a cultura, nada mais do que a natureza humana. Então, é natural também. Muito bem! Isso aí, vai lá, Thiago! Só enciclopédia, pá. Sabe que eu sou teu fã, né, cara? Aprendo muito contigo. Pô, mas você é uma fera da língua portuguesa. Você é fera também, cara. É fera. É porque são anos e anos de muita leitura, né, cara? Cara, sabe o que eu tô lendo? Quando a gente faz o que gosta, também faz uma diferença danada, Mário. Vou te falar. Cara, é assim... Eu assim, preparatório, então, eu gosto de dar aula em qualquer lugar. Me bota aí, eu dou aula, mas... Quando a gente fala de preparatório para concurso, o meu olho brilha. E a gente vê o resultado, assim, que a pessoa que vai se dedicando, ela consegue, sabe, transformar a vida, assim, de um jeito que, sabe, e só a educação, né? Eu falo, não tem jeito honesto, né, melhor jeito honesto do que trabalhando, do que estudando para um concurso público, cara. Eu não consigo enxergar outro caminho, não. Para mim, isso para mim era uma questão muito minha. Eu sempre me perguntava por que as pessoas aprendiam e outras não. Essa era uma grande indagação, era algo que me consumia. Por que uns conseguem aprender? E o concurso mostra, né, que se você se dedicar, né, estudar, é possível sim. É possível. E aí, por meio das leituras, eu fui atrás. Vamos lá. Vamos ver. É estudar antropologia, da sociologia, da filosofia. A pedagogia, ela engloba todas essas ciências juntas, ela te dá essa visão ampla, né, do ser humano, do homem, na sociologia, na história, na psicologia. Então, cara, assim, falar de educação, pensar em educação, eu respiro isso. Viver, né? Agora, Viver, né? Viver isso. A gente estava aí para a gente não fugir muito do foco, mas no meio das eleições aí, cara, que via de proposta de educação. Gente, para você pensar, você tem que viver educação, tem que entender a realidade de uma sala de aula, a dificuldade que se tem de trabalhar em determinados ambientes, você trabalhar a tua criatividade para fazer chegar ao conhecimento de um jeito mais adequado possível, né, dentro da realidade que é apresentada. Eu falo que muitos falam, né, mas poucos vivem educação, realmente vivem educação. E, assim, a gente, mesmo falando de concurso público, não tem como lembrar, porque o pessoal vai passar no concurso e depois vai entrar na sala de aula e vai ver que, né, o poder que a educação tem aí no aspecto positivo. E é isso aí, mestrão. Vamos lá, vamos seguir? Vamos lá, seguindo. Pessoal, deixa eu só pedir um favorzinho, antes de eu corrigir a penúltima questão de português. Curtam, comentem, compartilhem. É importante para a gente que o nosso trabalho seja divulgado também, né, Mário? Claro. Te dar um dado aqui. A gente já está com quase 800 pessoas alcançadas e com quase 50 pessoas ao vivo. Então, assim, a gente fica muito feliz com isso, mas a gente sabe que pode mais, a gente conta com a colaboração aí de todos e de todas aí. Beleza? Vamos corrigir a questão 7. Assinale a alternativa em que a classificação da linguagem, figura de linguagem, importante, pessoal, você que vai fazer a prova do Instituto AOCP, eles adoram esse assunto, figuras de linguagem, tá? Então, separa aí um pouquinho do seu horário aí para estudar as figuras de linguagem. As principais, né? Metáfora, metonímia, hipérbole, personificação, as principais aí, as mais cobradas aí nos concursos, essa banca gosta muito de explorar esse assunto. E é importante você destacar a palavra, mesmo ela estando em caixa alta, como está aqui, incorreta. A gente tem que ir atrás da que está errada. O seu cérebro vai estar assim, marca correta. Só que ele está pedindo a incorreta. Então é importante até olhar todas as opções. Na letra A, ele diz o seguinte: pois te dou apenas uma das poucas chaves entre as milhares que abrem, chaves que abrem as portas da realidade, né? Realidade tem porta? Vamos pensar aí, né?
Estou trabalhando no sentido figurado. Letra B. Quantas vezes mais decifrares essa charada tão entranhada em ti mesma como, aí eu trabalho aí um conectivo, assim como, né? O como sozinho, como está aparecendo aí, que trabalha a ideia de comparação. Então, a letra B aí já está certinha. Vou deixar A em stand-by, né? Para não estragar a surpresa da questão. Mas a letra B está certinha a comparação. Se tiver um conectivo de comparação, como aparece o como aí, está certinha. Só que está atrás da opção errada, incorreta. Agora que tu chegaste à idade avançada de 15 anos. Idade avançada de 15 anos. 15 anos é uma idade avançada? Não, estou trabalhando aí uma ironia. O que é ironizar? É você falar uma coisa querendo dizer justamente o contrário, né? Quando ele diz idade avançada de 15 anos, apesar dele usar a palavra avançada, ele quer dizer que não é uma idade avançada. Então, essa ideia a ironia, às vezes, ela trabalha esse deboche, né, esse escárnio, mas às vezes só quer dizer o contrário. Você fala o contrário do que realmente aquilo que você quis dizer. Ironizar isso, né? Você dizer uma coisa querendo dizer o contrário dela, tá? Querendo significar o contrário dela. Então, a letra C também está certinha. Lembrando que a gente está atrás da incorreta. Não te espantes quanto o mundo amanhecer irreconhecível. Para melhor e pior. Ó, melhor e pior dão ideias opostas. Se aparecem ideias opostas e a lógica é mantida, a gente está falando de antítese. Cuidado para não confundir com paradoxo. O que é o paradoxo? No paradoxo, eu também trabalho ideias opostas, mas que beiram ou que apresentam a falta de sentido, a falta de nexo. Tá? O amor é ferida que dói e não se sente. Amor é fogo que há de sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Então, ó, há uma oposição aí? Mas está beirando a falta de nexo. Então, eu estou diante de um paradoxo e não de antítese. Quando eu falar de antítese, eu falo de melhor e pior, de noite e dia, de frio e quente, ok? Então, há oposição, mas não há falta de nexo. Há coerência aí. E a letra E, eu quis deixar a letra A e a letra E, por último. Estou tão cansada, esse tão cansada pode dar a ideia de algo exagerado, não pode? Sim, mas qual é o conceito base de hipérbole? O conceito base de hipérbole não é só o exagero, é o exagero proposital. É quando as pessoas exageram de forma proposital. Eu quero exagerar, tá? Por exemplo, existem milhões de grãos de areia. Isso é exagero proposital? Não, existem milhões de grãos de areia na praia. Não existem? Então não é um exagero proposital. Então a pessoa está tão cansada. Beleza, há um exagero. Mas exagero é proposital? Não. O exagero não é proposital aqui. Por isso a letra E está incorreta. Quando eu falar em hipérbole, eu não falo só de exagero. Eu falo de exagero proposital. Minha tia chorou um rio de lágrimas. Poxa, eu estou exagerando de forma proposital. Tá? Aí eu teria um exemplo de hipérbole. Por que não seria a letra A? Pessoal, durante as aulas presenciais e até mesmo nas aulas online, eu oriento o seguinte. A metáfora, como a gente aprende na escola, é o seguinte. É uma comparação mental. João é um leão. Eu quero dizer que João é como um leão, sem usar o como. Até porque se eu usar o como, a gente viu na letra B que há uma comparação e não uma metáfora. Só que algumas bancas, e nessa questão a gente pode ver isso de forma muito clara, se aparecer alguma palavra, alguma expressão que indique o sentido figurado, algumas bancas consideram isso como metáfora. É o que está acontecendo na letra A. Portas da realidade. Você até poderia botar um como aí, como portas da realidade, né? Mas não está tão clara essa comparação mental aí. Se por um acaso não estiver tão clara, você olhar figuras de linguagem bem específicas, como é que a gente viu nessas opções aqui, e tiver só uma opção lá de sentido figurado, marque metáfora, ok? Gabarito, letra E. Desculpa alongar um pouquinho aí no comentário, mas esse assunto a gente precisa trabalhar ele com um pouquinho mais de calma, ok? Então, já fiquem de olho nas outras que estavam certas e provavelmente eles vão trabalhar as outras figuras em outras questões, tá ok? Segue contigo, mestre.
Vamos lá, né? E aí, deixa eu ver. Aí vai falar de alfabetização e letramento, entre os caminhos e descaminhos históricos da alfabetização escolar no Brasil, deparamos-nos com os conceitos de letramento e alfabetização, que expressam dois processos indissociáveis, simultâneos e interdependentes. Então, em relação ao tema, a gente vai assinalar a alternativa que está correta. Ó, aqui é interessante que falou que eles são indissociáveis, são simultâneos, são também, mas interdependente. Um não precisa do outro para acontecer. O que é a alfabetização? A alfabetização é a codificação e decodificação dos códigos linguísticos, dos códigos escritos, dos códigos grafados, dos códigos que podem ser lidos, que é a ideia de se juntar as letras, né, que vamos chamar de grafemas. Os grafemas são os desenhos a qual correspondem as letras, e os fonemas. Fonemas é o som que o grafema emite. Então, você pode ter palavras com 4 grafemas e 5 fonemas, por exemplo. Pode? Pode. Qual a palavra? Táxi. Ó, táxi. Então, você falou mais coisas do que você conseguiu ler. Mas você pode falar palavras com mais grafemas do que fonema. Pode? Pode. Qual? Hoje. Hoje. Aí o pessoal fala assim, mas o H é mudo? Gente, nenhuma letra é muda. A letra não é pronunciada na palavra. Então, essa é uma grande questão que a gente tem que entender. Então, isso a gente está relacionado à alfabetização. O que é o letramento? O letramento é o uso social, é a prática social que a gente adquire envolvendo a leitura e a escrita. Eu não preciso ser alfabetizado para ser letrado. E eu não preciso ser letrado para ser alfabetizado. Vamos lá. Letramento significa o uso espontâneo de compreensão da escrita pela criança, e a alfabetização, o uso de leitura fluente de texto. Letramento significa o desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais, e a alfabetização é a aquisição do sistema convencional de escrita. Por letramento, entende-se desenvolver habilidade de escrita na vida cotidiana, e por alfabetização, a memorização correta dos signos alfabéticos. Letra D. Enquanto o letramento significa a habilidade de leitura e da escrita necessária para uma participação efetiva e competente nas práticas sociais e profissionais que envolvem a língua escrita, a alfabetização significa a aprendizagem espontânea de compreensão da escrita pela criança. Letramento significa ter uma boa leitura para saber ler o mundo. E a alfabetização significa escrever corretamente seu nome em documentos. A isso nós chamamos de analfabeto funcional. O cara que só sabe escrever o nome no documento, tá? Ele é um analfabeto funcional. Existem várias outras formas de analfabetismo. Inclusive, a pandemia veio descortinar o analfabetismo digital, que nós vamos chamar de analfabete, né? Pessoas que não têm habilidade para usar o que lá na BNCC vai dizer que é a competência 5, as mídias para o processo educacional. Muito bem, gente. É importante que você marque nessa questão aí qual é a que está mais ajeitadinha, a que está mais arrumadinha, a que está mais bonitinha e a que é mais possível de se responder. É a letra B. Tá? A alternativa correta a essa questão, letramento, é isso aí, o desenvolvimento, né, de comportamentos e habilidades com uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais, e a alfabetização é essa aquisição do sistema convencional de escrita que cada povo adquire, que cada povo tem. Se a gente olhar a nossa língua, é uma língua de origem latina, e existem vários outros tipos de língua. A nossa é apenas uma das possibilidades de compreensão do código escrito. E se você parar para pensar das línguas latinas,
a nossos vizinhos aqui, todos eles falam o espanhol, né, ou o castelhano, só nós que falamos língua portuguesa. Inclusive, teve aí a reforma, que foi de 2010, né, que é para poder tentar aproximar a língua portuguesa. E a língua portuguesa, nós falamos língua portuguesa e é a mais diferente de todas as outras línguas portuguesas, né? Porque todos os outros falam da mesma maneira. Nós é que falamos de uma forma tão diferente, porque a gente recebe, né, constantemente influência de outras línguas. Por exemplo, essa fera aqui vai dizer melhor do que eu. Qual a palavra que a gente tem para shopping, se não for shopping? Verdade. Tem umas que, né, já foram abraçadas aí, né, pela nossa língua. Porque assim... porque o off, que a gente coloca lá no shopping, a gente tem uma palavra para isso, que é promoção, né, cara? Sim. Se você botar offshore, né? Você não vai falar centro de lojas. Agora, shopping não dá, porque centro de loja não é um shopping. Tem isso também, né? O centro de loja... O shopping tem outra estrutura, né? Tem uma estrutura maior, estacionamento, né? Então não existe. Juntar um montão de loja não vira um shopping, né? Da mesma maneira também, que você que é professor de língua portuguesa sabe disso, não existe nenhuma outra palavra no mundo, só existe no Brasil. Saudade. Saudade. Nós não temos nenhuma tradução para saudade, só na língua portuguesa. Porque o que é saudade? Saudade é essa melancolia que a gente sente de alguém, né? Esse processo melancólico. Os ingleses, na língua anglo-saxônica, saudade eles vão dizer I miss you, eu sinto sua falta, mais ou menos. Né? Porque míssil também eu te procuro. Porque míssil pode ser também procuro você. Mas saudade, só. Não tem. Verdade, porque que simbolize, né? Que represente melhor o sentimento. É isso aí. Essa fera aí. Gente, estou indo para a última questão de língua portuguesa. Dizer para vocês que eu estava morrendo de saudade. Eu estou aqui no TH, falei, né, Mário? Aqui, dá uma tristeza ver essas cadeiras vazias, mas já a gente está de volta aí. A gente vai voltar aí com turmas reduzidas. Que saudade dessa sala lotada. Sala lotada, que eu tive que pegar um monte de cadeira com a padaria aqui do lado. É isso aí, cara. Aluno estudando até na porta, em pé. Na porta. Eu ficava em pé mesmo, ficava até lá no corredor. Pessoal, agradecer aí a presença de todo mundo. Vou finalizar aí com a última questão. Agradecer a presença do pessoal nos comentários aqui. A gente espera ter... Estou vendo que tem alguns comentários de dúvidas aqui, eu vou responder logo que fechar aqui a minha parte. E contem com a gente, né, Mário? A gente está aí para ajudar no que puder. Deixa eu falar com vocês rapidinho. Quem quiser depois, o meu WhatsApp está disponível aí. Me manda um Gmail que eu vou disponibilizar provas do Instituto OSCP de diversas áreas, dentre elas a área da educação. Tá? Então, vou mandar aí. E já digo de antemão que, se você for fazer um cargo de nível médio, pode trabalhar a parte de língua portuguesa para qualquer cargo, ou de nível superior, a mesma coisa. Tá? Então, deixa o seu Gmail aí disponível aí, que eu compartilho no Drive lá com vocês, lá, porque são muitas provas, né? E aí vamos fechar aí com a questão número 9, uma questão de acentuação gráfica, que é um assunto muito cobrado também pelo Instituto OSCP, né? Essa parte de acentuação gráfica, que alguns autores incluem dentro de fonética, ela é muito cobrada por algumas bancas, mas o Instituto OSCP, você pode olhar aí com carinho, né? Principalmente a regra que a gente vai trabalhar aqui na nossa resposta. Tendo em vista as regras de acentuação gráfica da língua portuguesa, assinale a alternativa que apresenta uma explicação incorreta, de novo, né? Lembrar aí que dessas 5 questões que nós resolvemos, todas elas foram de provas de 2020. São questões atualíssimas do Instituto OSCP. Eles fizeram prova de prefeitura de Nova Friburgo, de algumas prefeituras do Espírito Santo, de Minas, e a gente trouxe aí material aí atual, qualidade. Espero ter
ajudado aí. Esperamos, né, Mário? Ter ajudado aí a galera aí. Letra A, está pedindo para marcar incorreta. Os indivíduos, então vou analisar a palavra indivíduo e a regra que está sendo trabalhada aí. Indivíduo 2, o termo destacado é acentuado por ser um I tônico hiato. Será? Incrível! O termo em destaque recebe acento por corresponder a uma paroxítona terminada em L. Paroxítonas terminadas em L levam acento grave. Será? Oxítona terminada em A. Sim, oxítona terminada em A. A sílaba tônica é a última. Se terminar em A, é O. Ou em EM ou ENS, devem levar acento. Então, a letra C também está certa. A gente está atrás da incorreta. Letra D. Será que tem? E aí eu vou ficar na dúvida da letra A e a letra D. Já repararam que essa banca gosta de fazer essas pegadinhas, digamos assim? Será que tem bagagem suficiente para criticar? O verbo ter, nesse contexto, recebe acento que haja concordância com seu sujeito. E aí? Eu tenho indivíduos e eu tenho tem. Então, vamos falar rapidamente da regra do tem. Quando for ele tem ou ela tem, ou seja, quando eu usar o singular, o verbo ter, no caso tem, não leva acento grave. Não vai levar acento grave, tá? Não tem acento. Quando for para o plural, eles ou elas têm. Aí eu uso acento, que a gente chama de acento diferencial de número. Por que de número? Porque diferencia o singular, sem acento, do plural, com acento. Aqui você vai ficar procurando, mas quem é o sujeito? Você vai ficar procurando aqui. Se o sujeito estivesse no plural, estaria certo. Como a gente está trabalhando com o trecho da questão, por eliminação, a resposta D estaria certa. E se eu for para a letra A e separar indivíduos, eu vou ver que ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, não o I tônico, o lugar de hiato. Se você quiser um exemplo de regra do I tônico como vogal do hiato, representando a vogal do hiato, você tem a palavra saída. E aí é importante destacar que o I, ou ele vai estar sozinho, ou no máximo acompanhado com S. Então, por exemplo, juiz é um I de hiato, não é? Só que o I não fica sozinho, ele está com Z. Agora, juízes, você separa ju e zeis. O I vai ficar sozinho, não vai? Portanto, ele vai ter o acento aí. Então, a que está incorreta é a letra A. Circula para mim, por favor, a palavra indivíduos e vamos anotar a regra certa. A regra certa é indivíduos é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, nesse caso, ditongo crescente, duas. Você não fala indivíduos, você fala indivíduos. Então, fica todo mundo junto, formando o ditongo crescente lá no final dessa palavra, tá? Ah, professor, mas o tem aqui não está aparecendo por eliminação. Letra A, foi o que o Mário falou. Algumas questões dessa banca, a gente não está aqui para aterrorizar ninguém, mas até início, né, Mário? Confesso que você me ajudou muito. Por eliminação, a resposta é a letra A, tá? Que está com a regra errada aí. Ok? Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus e contem com a gente aí. Segue contigo, mestre, para finalizar aí. Muito bem. Estamos chegando ao final, então. Vamos para a última questão, é a questão de LDB, artigo 24, que vai prever as regras para a classificação. Então, a legislação ela vai apresentar que a classificação pode ser feita em qualquer série ou etapa, exceto para o primeiro ano do ensino fundamental, e ela pode ser feita nos seguintes modos, exceto... Letra A, por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série anterior na própria escola. Letra B, por progressão realizada para os alunos que reprovaram a série anterior. Letra C, por transferências para candidato precedente de outra escola. Letra D, mediante avaliação da escola que defina seu grau e desenvolvimento e experiência do candidato. E letra E, a partir da avaliação da escola permitindo sua inscrição na série ou etapa adequada. A alternativa, a questão 10, é do artigo 24, inciso 2º. A letra A corresponde à linha A. Está corretíssima a letra A. A letra C está correta também, porque é a linha B do
artigo 24, inciso 2º. A letra D está correta também, porque é a linha C. Então, eu fico com a letra B ou com a letra E. Mas, por eliminação, eu vou ficar como resposta com a letra B. Sabe por quê? Porque lá não aparece escrito por progressão realizada. Vai aparecer por promoção. Essa palavra progressão realizada não aparece. E outra coisa, os alunos que não têm como comprovar a escolaridade dos anos anteriores, a escola vai fazer uma avaliação e vai inscrever, vai classificar esse aluno na turma correspondente à qual ele possa ser matriculado. Porque se você olhar, né, no artigo 3º, valorização da experiência extraescolar do aluno. Está lá no artigo 3º, se eu não me engano, é inciso 9º, valorização da experiência extraescolar do aluno. Então, assim, acontece em alguns casos de uma família se mudar, não voltar mais lá na cidade a qual eles moravam, vir para uma outra cidade e não trazer nenhuma documentação de escolaridade daquele aluno. Hoje, isso torna-se mais fácil porque nós temos o censo escolar, porque é possível você, por meio do censo escolar, descobrir qual foi a última escola que o indivíduo estudou e qual foi a última série a qual ele estava. Mas a escola pode fazer a classificação desse aluno assim, se ela quiser, tá? Muito bem. Letra B, por progressão realizada para alunos que reprovaram na série anterior. Isso não está na LDB. Valeu, galera. Muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês. E agora, quarta-feira, 18 horas, essa fera do TH Centro de Estudo, e vamos trabalhar com vocês aí mais questões da prova de Teresópolis. Teve uma pedida aqui para trabalhar da prova de Itaboraí. Vamos olhar lá a banca de Itaboraí também para trabalhar algumas questões com vocês. Pediram aqui algumas questões da CEPERJ. CEPERJ, isso. IBAN também, que é a prova também que vai fazer Cabo Frio. Aí, galera, se prepare, a prova de Cabo Frio, prefeitura boa, está com bom salário. Já pensou você trabalhando ali na região dos lagos? Pode me convidar depois. Você trabalhando ali na região dos lagos, Cabo Frio, ó, prepare-se. Itaboraí. Itaboraí é pertinho também da região dos lagos. Pertinho. Itaboraí ali. Então é o seguinte, nas próximas lives, vamos trabalhar aí questão com essas bancas aí, tá bom? Essa fera do TH Centro de Estudo, a gente está morrendo de saudade, estava morrendo de saudade. Tá mesmo. E depois, essa live vai estar lá no meu canal, compartilha com seus colegas, tira um print aí, mostra a nossa carinha lá, tá? Essas feras aqui, fazendo... Bora estudar, galera, bora estudar. Tá? Estudar. Tamo junto, mestre. Obrigado aí pela parceria aí, mais uma vez. Gente, obrigado. Fiquem com Deus. E é isso aí. Grande abraço.